Olá, seja bem-vindo à nossa aula de introdução aos conceitos básicos. São alguns conceitos que eu acho que são muito importantes que você deve saber antes mesmo da gente começar a estudar um pouco os cursos e as formações. Então a gente vai falar um pouco aqui sobre o que é personalidade, temperamentos, caráter, comportamentos. Muito importante. As definições que a gente vai trazer aqui, as definições que eu vou trazer para vocês, são definições que eu uso no meu dia a dia e nos estudos que eu tive. Mas você sinta-se livre para buscar outras definições e até usar outras definições se você quiser. Tá certo? Então, feita essa explicação, vamos ali para o nosso quadro. Vamos lá, começando então. Temperamento. O que é temperamento? O temperamento é a dimensão biológica e instintiva da personalidade. É o comportamento psíquico inato, geneticamente herdado. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o temperamento é nossa parte biológica, ou seja, a gente nasce com um temperamento. Então, desde quando você nasce, desde quando você é criança, já é possível identificar um tipo de temperamento em você. Isso não significa que a gente não possa modificar características desse temperamento durante a nossa vida, mas vários estudos já foram feitos e é praticamente impossível você modificar 100% do seu temperamento. Ou seja, se você nasceu com o temperamento de uma pessoa mais introvertida, por exemplo, você pode sim treinar e praticar para ser uma pessoa mais comunicativa, mais social, mas você nunca vai ser uma pessoa tão comunicativa como uma pessoa extrovertida. Da mesma maneira que o extrovertido ele nunca vai conseguir ter o poder de foco e concentração e introspecção que o introvertido tem. Então, esse é o temperamento. Próximo conceito que a gente precisa ter em mente é o conceito de caráter. O caráter, a gente diz que é o componente aprendido da personalidade. E ele está relacionado com os conceitos morais e éticos de um grupo social. Então, o que quer dizer isso? Caráter é aquilo que a gente aprende dentro da sociedade que a gente vive. Um exemplo muito simples. Você de repente conhece uma pessoa, um homem que tem duas mulheres, ou uma mulher que tem dois homens. E aí você fala, nossa, aquela pessoa é mau caráter. Mas por que a pessoa é mau caráter? A pessoa a pessoa é mau caráter porque a nossa sociedade diz que uma pessoa que tem dois homens ou duas mulheres, enfim, que tem dois cônjuges, não é uma pessoa de caráter. Mas isso é na nossa sociedade. Você deve saber que existem várias outras sociedades, vários outros estilos de vida em que é muito normal um homem ter várias mulheres ou uma mulher ter vários homens. E naquela sociedade, essas pessoas não são consideradas pessoas de mau caráter. Elas são pessoas de bom caráter. Então, por isso que o caráter ele está relacionado muito mais a essa questão ética e moral. O caráter é a parte da personalidade que a gente aprende e fica com a gente. Ele é a parte da personalidade desenvolvida por meio da experiência e da aprendizagem que a gente tem durante a vida. E a gente pode dizer ainda que é o conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa. E o que é aquilo que vai determinar a conduta da pessoa e a sua moralidade. Então, esse é o caráter. O próximo conceito que a gente precisa ter muito claro é o conceito de personalidade. Então, personalidade é a maneira com que o indivíduo organiza suas emoções, cognições e condutas ou comportamento. Então, as emoções, o que são emoções, Emerson? Emoções é como se fosse um programa que a gente tem no nosso cérebro que faz com que a gente haja diante de algum estímulo. Então, por exemplo, se você tem medo, você não para e pensa, nossa, eu estou com medo, tá vindo uma cobra na minha direção, eu acho que eu estou com medo. Não, você sente medo. Se você está com raiva, você sente raiva. Se você está triste ou está alegre, você sente tristeza e alegria. Então a emoção não tem como você não sentir. Você sempre vai sentir emoções. O que vem depois da emoção, aí é o sentimento. Você tem como gerenciar o seu sentimento, mas emoções você sempre vai sentir.
Cognição é tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você raciocina. E as condutas ou comportamentos. Então, a soma de todas essas características de cada pessoa, da maneira que você age, da maneira que você pensa, como você sente, quais são os valores morais que você tem, ou até mesmo o caráter, os seus traços emocionais e julgamentos, quer dizer, tudo isso formam você. Tudo isso é a sua personalidade. E isso quer dizer o quê? Que não existe uma pessoa exatamente com a mesma personalidade da outra no mundo todo. Porque ninguém teve as mesmas experiências que você teve. Ninguém nasceu da sua mãe, do seu pai, naquele momento, encontrou aquelas pessoas, viveu o que você viveu, tomou suas decisões, sentiu o que você sentiu. Então a gente pode falar sim que existem bilhões de personalidades no mundo. Mas, obviamente, vários estudos foram feitos para determinar padrões de comportamento parecidos nessas personalidades. E é exatamente baseado nesses estudos que a gente tem aqui todas as teorias e a nossa formação também. Porque aqui a gente vai estudar tipos psicológicos, tipos de personalidade, perfis comportamentais, que estão relacionados em padrões que as pessoas têm que são muito parecidos, mas você nunca vai ter uma pessoa exatamente igual a outra. Então isso é muito importante que fique na sua mente. E aí a gente entra em comportamento. Então o que é o comportamento? O comportamento é o conjunto de todas as ações físicas e emoções que estão associadas a um indivíduo ou mesmo um grupo social. Tá, mas o que quer dizer isso, Emerson? Comportamento basicamente são as respostas que a gente tem aos estímulos do dia a dia. Pode ser um estímulo interno ou um estímulo externo. Então, por exemplo, alguém grita com você. Você pode ter o comportamento de gritar de volta. Ou você pode ter o comportamento de simplesmente se espantar. Ou você pode ter o comportamento de ficar quieto. Então, quer dizer, essa demonstração externa diante do estímulo é o seu comportamento. Quando a gente diz para uma criança, se comporte, o que você, na verdade, está esperando que aconteça? Que a criança fique quieta, que a criança não faça bagunça. É um comportamento que você espera. Então, o comportamento. Então, eu gosto de dizer que o comportamento é a expressão da nossa personalidade. Porque através do comportamento é que a pessoa fica sabendo um pouco mais sobre você. É mais fácil da pessoa ver se você é introvertido, se você é extrovertido, se você é uma pessoa mais intuitiva, se você é uma pessoa que tem capacidade de liderança, se você é uma pessoa que tem capacidade de organização. É por meio dos seus comportamentos que o mundo fica sabendo quem você é. E aí aqui eu fiz uma pirâmide, porque para mim tem muito sentido a gente olhar os temperamentos, emoções, cognições, condutas, caráter, né, comportamento, né, dessa maneira. Então seria mais ou menos o seguinte, os temperamentos seriam a base da pirâmide, quer dizer, a gente nasce já com um temperamento. Conforme as nossas experiências, a gente vai sentindo emoções, a gente vai pensando e raciocinando, a gente vai tendo algumas condutas, a gente vai se colocando em contato com outras pessoas, com outros costumes, a gente vai moldando e formando o nosso caráter e a gente também vai tendo comportamentos. Os comportamentos eu coloquei ali na pontinha da pirâmide porque é essa parte mais externa da nossa personalidade, dos nossos temperamentos. As pessoas ficam sabendo quem a gente é pelos nossos comportamentos que são externados, então por isso que estão ali em cima. E quando a gente junta tudo isso forma um ser único que é você e tem a sua personalidade. Emerson, mas a gente vai estudar, você falou que a gente vai estudar as 16 personalidades lá no HMI, a gente vai estudar as 16 personalidades. Realmente, a gente vai estudar as 16 personalidades, mas não quer dizer que existam apenas 16 personalidades no mundo. É uma teoria que pegou vários padrões que existem nas personalidades e atribuiu a esses padrões determinadas características e a gente consegue se conectar
com essas personalidades, a gente consegue se conectar com essas características. Mas, obviamente, não existe nenhuma teoria no mundo que vá conseguir definir todas as personalidades das pessoas. Então a gente usa essas teorias, a gente usa essas ferramentas para facilitar a nossa vida. Se por acaso ficou alguma dúvida, volte e assiste as aulas novamente, dê uma olhada aqui no material complementar e qualquer coisa é só me chamar.